para que você esteja lembrando da sua semana, esteja lembrando e colocando diante de Deus seus pedidos, suas angústias, esteja trazendo à memória aquilo que lhe traz esperança. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua presença maravilhosa, nesse local que é local especial para o culto a Ti. Ó Deus, Te agradecemos por esta igreja, Te agradecemos pelos irmãos que historicamente têm dedicado suas vidas e têm mantido, Senhor, a pregação da Tua palavra nesse lugar. Te agradecemos pelo privilégio que temos de estar aqui nessa noite, com as portas abertas, podendo, Senhor, exaltar o Teu nome. Invocamos, Senhor, a Tua presença conosco nessa noite. Pedimos, Pai, que nós tenhamos comunhão contigo e com nossos irmãos. Ó Pai, que nessa noite possamos ouvir a Tua voz e o Senhor possa aceitar o louvor do nosso coração. Fica conosco, Senhor, em cada parte desse culto, abençoando a todas as pessoas que estão aqui e também aqueles que não estão, suas famílias, pessoas que não puderam vir por algum motivo, porque sabemos que a Tua misericórdia é grande e alcança esses irmãos. Fica, Senhor, com os nossos visitantes e fica, Senhor, também com o nosso retorno ao final do culto, para que saiamos, Senhor, preenchidos com a Tua palavra. É o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu vou fazer uma leitura, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Isaías, Isaías capítulo 49, e eu vou ler dos versículos de 7 até o 16. Eu vou repetir. Isaías 49, de 7 até o 16. Diz assim a palavra de Deus em Isaías 49, de 7 até o 16. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, ao que as nações abominam, ao servo dos que dominam, os reis o verão e se levantarão, os príncipes diante de ti se inclinarão, por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Assim diz o Senhor, no tempo favorável te ouvirei, e no dia da salvação te ajudarei, te guardarei, te darei por aliança do povo, para restaurares a terra e lhes dares em esperança as herdades assoladas, para dizeres aos presos, saí, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos e em todos os lugares altos terão seu pasto. Nunca terão fome, nem sede, nem a calma, nem o sol os afligirá. Aqueles que se compadece, deles os guiará e os levará mansamente aos mananciais de águas. Farei de todos os teus montes um caminho, e das minhas veredas serão erguidas. Vê, eles virão de longe, alguns do norte, outros do oeste, e ainda outros da terra de Sinim. Exultai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, pois o Senhor consola o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Sião, porém, disse, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se do filho ainda que mama, de modo que não se compadeça do filho no seu ventre? Contudo, ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Vê, nas palmas das minhas mãos te gravei, e nos teus muros estão continuamente na minha presença. Amém. Vamos louvar a esse Deus que jamais se esquece de nós. Amém. Boa noite, irmãos. Estamos aqui porque temos a certeza de que existe um Deus que é poderoso. Cremos na sua palavra, cremos que Ele é real em nossas vidas. E mesmo que nós passemos por lutas e tribulações, como diz a canção dessa música, nele nós confiaremos. Amém?
Creio em Deus. Nas promessas de sua palavra, que se cumprirão em minha vida. Creio em Deus. Creio em Deus e nas promessas de sua palavra, que se cumprirão em minha vida. Mesmo que haja lutas, que venha passar por tribulações, nele confiarei, nele confiarei, pois fiel é Deus para fazer infinitamente mais, tudo além do que podemos imaginar, pois fiel fazer infinitamente mais, muito além do que podemos imaginar. Creio em Deus e nas promessas de sua palavra, que se cumprirão em minha vida. Creio em Deus e nas promessas de sua palavra, que se cumprirão em minha vida. Mesmo que haja lutas, ou que venha passar por tribulações, nele confiarei, nele confiarei. Pois fiel é Deus para fazer infinitamente mais, muito além do que podemos imaginar. Pois fiel é Deus para fazer infinitamente mais, muito além do que podemos imaginar. Muito além do que podemos imaginar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor essa noite. Aquele ao qual nós podemos clamar e Ele nos ouve. Nós erguemos as mãos a Ele em sinal de rendição, em sinal de socorro, em sinal de humilhação, e Ele nos ouve. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Senhor, Tu virás atender as nossas petições. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que cuida de nós, que nos abençoa. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor, és Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Diga santo! Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o Seu nome é.
e clamamos a ti. Tu virás, nós viemos aqui Nessa igreja do Redentor. te adorar, Deus de graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, todos dirão que és tu, sim és tu. Porque Ele é santo. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por sua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. És tu, meu Senhor, Digno és do meu louvor. Só tu és, todos dirão que és tu, sim és tu. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos E clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. ao erguermos As mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. ao erguermos Erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós. por tua graça e favor. Deus, muito obrigada por esse momento que nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas, o nosso louvor, Deus. Recebe o nosso louvor pela tua misericórdia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Amém. Você pode assentar-se. Deus abençoe esses queridos irmãos, louvor que tem nos ajudado. Agradecemos a Deus pela vida de cada um que tem dedicado o seu tempo, os seus dons ao Senhor. Deus os abençoe a todos. Nós gostaríamos de deixar alguns avisos com os irmãos, e sempre é bom nós nos lembrarmos das atividades que estamos fazendo aqui na nossa igreja. Então, nós vamos avisar aqui, às quartas-feiras, nós estamos estudando sobre o livro de Jó. Já estamos aí há 16 quartas-feiras estudando sobre o livro de Jó, e eu gostaria de pedir que você que pode, você que não está estudando, você que vai ficar em casa na quarta-feira, você não fique em casa, você venha para a igreja. Venha para a igreja porque aqui é melhor do que a novela, melhor do que filme, é muito melhor. Você sai daqui alimentado com a palavra de Deus. Então, nós convidamos você. Claro que quem estuda vai estudar, quem trabalha vai trabalhar, mas quem está em casa, vem aqui por 1h10, você vai estar estudando, orando. Nós oramos com os irmãos juntos aqui e tem sido uma bênção, uma edificação na vida de todos. Eu quero dizer assim, você pode pensar, eu não vou quarta-feira porque vai pouca gente, né? Só vou estar eu lá. Mas não é verdade. Tem quartas-feiras que esse lado aqui todo da igreja fica com pessoas. Então não é possível, essa não é a desculpa certa. Então pense em outra, né? Ou venha mesmo sem desculpa, não precisa pedir desculpa.
Muito bem. No próximo sábado, atenção, diáconos, próximo sábado, diaconisas também, 18h30 aqui na igreja, haverá reunião dos diáconos, sim, tá bom? Então, já conversei com o irmão Soares, reunião dos diáconos, 18h30, está mantida para sábado. Aquele culto que nós íamos fazer lá na casa do Redentor, nós vamos deixar para outro dia, não tem problema não. Vamos deixar para outro dia, vamos fazer a reunião dos diáconos. No dia 8, nós temos a reunião do Conselho da Igreja, dia 8 de dezembro, os irmãos marquem aí, dia 8 de dezembro às 18 horas, porque nós vamos fazer a eleição da diretoria da igreja para 2013. Então, os irmãos que fazem parte do Conselho da Igreja estejam aqui às 18 horas no dia 8, para a reunião que vai acontecer no dia 9. E no dia 9, toda a igreja está convidada e convocada para estar aqui. Nós temos recebimento de membros, temos assuntos a tratar, mas esses assuntos vão ficar para o domingo seguinte. No dia 9, é específico para a eleição da nova diretoria. Então, agora sim, no dia 15, outra reunião com o conselho, porque no dia 16 nós temos o culto administrativo da Assembleia Regular da Igreja, para tratar de assuntos aí, movimentação de membros, relatório financeiro e outros assuntos. Então, a gente vai avisando para os irmãos irem lembrando. Também temos um aviso muito importante. O irmão Mori, ele às 18h30, está reunindo-se com todas as pessoas interessadas, não é só com os homens. Todas as pessoas interessadas aqui na igreja, 18h30 aos domingos, para estudar a mensagem que foi pregada e para pôr em prática, né, irmão Mori? Então, os irmãos estão convidados aí. É um reestudo, uma revisitação à mensagem. Você está convidado também para participar. Agradecemos a Deus também, viu, irmão Mori, por sua vida, sua dedicação. Eu queria pedir ao irmão Oswaldo que viesse aqui à frente. Ele tem um aviso também muito importante para nos trazer sobre a Cesta do Amor aqui. Então, vamos ouvir o irmão Oswaldo e irmã Lúcia aqui à frente para falar. Irmão, por favor. Não, vem junto aqui que a esposa sempre... Graça e paz, irmãos. Irmãos, como é gratificante saber que Deus nos abençoa e que através dessa bênção nós podemos abençoar outras pessoas. O pastor colocou aqui que a igreja é uma comunidade de pecadores perdoados e com uma missão. E graças a Deus essa missão tem sido cumprida. O segundo mês, a partir do momento que nos foi passado a responsabilidade da ação social junto com a Cristolândia, nós ficamos gratificados porque a igreja contribuiu e eu não tenho palavras para passar a alegria que fomos recebidos a segunda vez na Cristolândia pelo pastor Silas. Ele agradece a igreja e coloca a igreja diante de Deus, orando e pedindo a Deus que essas bênçãos continuem, porque é muito gratificante, é muito útil a ajuda que os irmãos têm passado à Cristolândia. Nesta semana, segunda-feira passada, foram levados até a Cristolândia a doação dos irmãos. E foram passados um total de 36 litros de óleo, 87 desodorantes Rolon e 200 barbeadores. Graças a Deus. Contato com o pastor Silas para o próximo mês, ou seja, no dia 17/12, será a próxima entrega de material na Cristolândia, acrescentando a esses que foram passados, mais sabonete. E, em nome de Jesus, nós vamos conseguir no terceiro mês também levar essa doação à Cristolândia. Obrigado a todos pela contribuição e que Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado, irmão. Eu coloquei a cesta aqui porque nem todo mundo podia ver. Agora você vai ver com mais atenção, né? Eu já vou tirar. Mas eu queria dizer assim que o que é a igreja, irmãos, se não for para ajudar o mundo perdido? O que é a igreja? O que nós estamos fazendo aqui? Então, se for só para ficar aprendendo da palavra de Deus e não praticar, né? Então, gostaria que você, se você pode,
você esteja ajudando com esses itens, aqueles irmãos que estão sendo resgatados do inferno e da morte, né, para Cristo. Então, lembre-se aí da cesta do amor. Quando você vai ao supermercado, o óleo vai chamar a atenção de você lá, a Gillette, a lâmina de barbear, enfim, sabonete, ele vai chamar você lá e você vai lembrar. Bom, Deus abençoe. Muito bem. Eu gostaria também de dar mais um aviso aqui. A cesta está vazia, hein? Já está podendo trazer mais. Gostaria então também de avisar que nós começamos hoje já, o ensaio do coral já começou, já estamos realizando o ensaio do coral para a cantata de Natal, né, às 18h30 aqui na igreja. Irmão, eu vou falar uma coisa, venha cantar para o Senhor, venha cantar, venha louvar ao Senhor. Alguém pode dizer, o que é que eu ganho com isso? Você não vai ganhar nada, porque não é remunerado. Não vai ganhar nada. Mas o nome de Jesus Cristo será glorificado. Você vai fazer simplesmente aquilo que você nasceu para fazer. Então venha participar. Nossa irmã regente vai ficar muito feliz com a sua presença. E eu gostaria que vocês todos estivessem participando. Se a gente tiver toda a igreja de pé aqui na cantata, não tem problema. Não tem problema. Deus seja louvado por isso. Então, eu gostaria que os irmãos se lembrassem. Eu gostaria de chamar aqui à frente um amigo. Posso chamar assim porque, irmão Gilberto, eu gostaria de dizer que esse irmão, ele, além de qualquer qualidade que eu possa destacar, viu, irmão, é um grande amigo. E eu tive o privilégio de convivermos juntos, né, por algum tempo, lá na Igreja Batista do Estoril. Algum tempo, não, foi uns anos, né, irmão? Bom tempo. Então, eu tenho a alegria de ter o irmão aqui conosco, temos orado pelo irmão, viu, querido? Eu peço à igreja, depois vamos estar orando, mas ore pela vida desse irmão. Esse irmão precisa da nossa oração. Ore por ele é um servo do Senhor. Depois eu vou passar a palavra para ele, sem muita delonga aqui, mas fique à vontade, irmão Gilberto. Deus o abençoe. Obrigado. Se quiser usar aqui. A graça e a paz do Senhor. Amém? Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe a vida de cada um e que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa, através de alguns pequenos testemunhos, mas muito importantes, e através da palavra de Deus que será ministrada para nós, trabalharmos em nossos corações, né, para cada vez mais nós podermos servir a esse grande Deus. Amém? Eu quero, nesse momento, agradecer ao pastor Herbert. Muito obrigado mais uma vez, a sua esposa, a liderança da igreja, por dar a oportunidade aos Gideões Internacionais de estar aqui nesta noite. É um breve relatório. Por que isto? Porque essa igreja tem contribuído muito com este ministério. Então, no transcorrer do ano, é bom trazer um pequeno relatório daquilo que tudo é feito, né? Não é para a glória do homem, mas para a glória de Deus, porque nós precisamos muito fazer essa obra do Senhor, né, dia e noite. Eu quero apresentar rapidamente os irmãos aqui que estão presentes. Graças a Deus, um bom grupo. Irmão Hélio, irmão Luiz Carlos, sua esposa Regina, a minha esposa Vera, podem se assentar. Soares, que não é conhecido, junto com Ivanete, né? Soeli, com o nosso irmão Wilson, o nosso irmão Kioshei lá atrás, amém, obrigado. Irmão William, com a sua esposa Valéria, e o Pedro, né? Cauê, esse menino também, que na reunião de oração dos Gideões, ele está ali clamando também. Muito obrigado pela presença dos irmãos. Djalma, é um testemunho muito conhecido no meio nosso. Djalma era seu primeiro nome, porque onde eles moravam, no sítio, não se registrava, então ele tinha um nome. A mãe dele, então, botou o nome dele de Djalma. Família pobre, roceiros, mas tinha um problema, teu pai bebia demais e judiava, não só da mãe, como dos 3 filhos. Sua mãe, um dia cansada, resolveu tomar uma atitude. Lá na roça, onde eles moravam, passou a mão nos seus filhos somente com a roupa do corpo
e fugiu de casa, cansada de tanta coisa ruim que estava acontecendo. Indo para Belo Horizonte, ela conseguiu, sem conhecer ninguém, perguntando um para outro, e arrumou um porão para morar. Ali com seus 3 filhos, essa senhora arrumou um emprego de doméstica. As crianças pequenas, e ela conseguiu um emprego de doméstica. Tudo correndo bem. Passado alguns anos, aconteceu uma enfermidade grave nela. Levada para o hospital do SUS para ser atendida, os médicos não encontravam o problema dela. Resolveu devolver para casa. E ali na sua casa, com muitas dores, e o dinheirinho pouco que ela já tinha ganho, ela ia mantendo, mas foi acabando a comida. Infelizmente, a partir daí, o que aconteceu? O Djalma, que era o menor, ele ficava em casa tomando conta, enquanto sua irmã e o outro irmão saíam para procurar em latão de lixo comidas para eles poderem comer. Aí tinha um açougue perto, esse açougue, o açougueiro dava ossos. Então o que eles faziam? Eles cozinhavam aquele negócio de osso lá e saía aquele caldo, e junto com aquela comida que eles conseguiam pegar em latões, eles ali era o preparo do almoço, janta e talvez até o café da manhã, como ele falava. Mas sua mãe sempre enferma. E um dia, nessa corrida dos dois, nas ruas, andando para lá, para cá, procurando latão de lixo, pegando comida, levando para casa, eles, num dia, encontraram um Novo Testamento deste jogado no lixo. Ali estava bonitinho, acho que alguém tinha ganho naquele momento, e jogou naquele latão de lixo. A menina pegou e levou para casa. Chegando lá, falou: mãe, eu achei esse livro tão bonito no latão de lixo, onde nós estávamos procurando comida, eu resolvi trazer para casa. E ela, na pouca leitura dela, ela começou ali naquele leito de enfermidade, com todas as suas dores. Ela abriu esse livro e começou a ler. Irmãos, esse testemunho eu vou contar bem resumido, porque é um testemunho muito grande, porque ele é muito maravilhoso, mas eu vou resumir ele. Ela lendo com a sua pouca leitura. Passado alguns dias, diz Djalma que eles adentraram aquele quarto onde sua mãe estava com tantas dores. De repente ele sentiu uma nuvem dentro daquele quarto, sem saber explicar, algo inesperado. Ele sentiu uma presença diferente naquele quarto. E quando ele vê, a sua mãe levanta da cama, dizendo: filho, eu estou curado. Ela levantou daquela cama e abraçou seus filhos, dizendo: Jesus me curou, na leitura da palavra dele. Irmãos, através de um Novo Testamento jogado no lixo, Jesus curou aquela senhora naquele leito de enfermidade. Eles todos abraçaram ela, chorando, porque não sabia o que estava acontecendo. E conclusão, esta senhora foi curada em nome de Jesus. Ela voltou a arrumar um novo emprego de doméstica, mas falou para eles que ali perto, onde eles moravam, morando naquele porão ainda, falou para eles: vocês vão naquela igreja evangélica, vocês 3, porque ela não podia ir de domingo. Vocês vão, tudo que vocês aprenderem, quando vocês chegarem à noite aqui em casa, vocês vão me contar tudo que vocês aprenderam. Isto aconteceu. Mas Djalma, ele gostava muito de ler os heróis da Bíblia. Enquanto os outros estavam brincando, ele via brincando, ele estava lá lendo. A sua mãe falou para ele um dia, falou: filho, você ainda vai ser um homem missionário na face da terra. Ele não entendeu nada daquilo. Passado alguns anos, então, ele já com 25 anos, Djalma, antes disso, eles tinham que entrar numa escola pública. Para entrar na escola pública, tinha que ter o registro de nascimento. Não podia entrar. Então ela falou para ele: irmãos, esse testemunho, ele é tão verídico que esse pastor esteve aqui em Marília, no Congresso dos Gideões Internacionais. A mãe dele falou: que filho, tem que registrar vocês. Qual o nome que você quer? Aí ele falou assim: mãe, pode ser Daniel Elias? Ele falou: sim, pode.
Então, muito bem, ele foi registrado. Então, o Djalma era fictício, porque não tinha registro. Então, ele foi registrado como Daniel Elias. Aos 25 anos, Daniel Elias já era um pastor missionário, visitando igrejas, orando, milagres acontecendo, como ele falava. Casou-se, tinha um filhinho. A sua esposa estava grávida. E num dia, eles assentados na sala, Daniel olha para sua esposa, e quando ele olha, no assento do sofá tinha uma poça de sangue. Ele imediatamente pegou sua esposa e levou correndo para o hospital. Chegando no hospital foi aquela correria, porque o médico não estava. Aí localizaram o médico naquela noite. Os médicos vieram, enfermeiro correndo. E de repente, dali a alguns minutos, o médico chega e fala taxativo para ele: olha, a sua filha conseguimos salvar, mas infelizmente a sua esposa não. Aquilo desmoronou na cabeça dele. Irmãos, não é fácil receber notícia ruim. Aquilo desmoronou. Diz ele, Daniel, que ele, assentado ali naquele corredor, ele não sabia nem como clamar a Deus, nem como falar com Deus. Ele diz que ele entrou numa crise de choro. E as enfermeiras chorando devido àquela situação. E ele levanta os olhos para o céu e diz: Pai, o Senhor me deu ela como esposa. Deu uma filha. Não tire, por favor, a vida da minha esposa. O Senhor pode fazer esse milagre. E os médicos, para lá e para cá, daqui a pouco, passado algumas horas, novamente vem o médico e as enfermeiras, com outro semblante, sorrindo. O milagre estava acontecendo. Sua esposa estava viva, voltou. Deus fez um milagre. A sua filha foi salva. Irmãos, através de um Novo Testamento jogado no lixo. É que nem às vezes eu digo para alguns alunos adultos na sala de aula: você pode pegar esse Novo Testamento e fazer isso, ó, jogar lá naquele latão de lixo. Eu mostro para eles. Mas eu falo, se vocês estão perdendo uma grande oportunidade de conhecer um Deus que pode mudar a vida de vocês. Através de um Novo Testamento. Hoje, pastor Daniel Elias, ele é presidente entre Belo Horizonte e a Bahia. Ele é presidente de 60 igrejas, e nas suas igrejas tem mais de 2.000 membros. E ele diz no seu testemunho: eu sempre estarei orando por vocês, gideões internacionais, porque vocês são homens de semear a santa palavra de Deus, sem entrar em mérito de questão de doutrinas de igreja. E ele diz: muito obrigado por isto. Quem são os gideões internacionais, irmãos? É um grupo de homens, membros de uma igreja. Para ser um gideão, ele tem que ser membro de uma igreja, em atividade naquela igreja. E para ser um gideão, o pastor é o avalista dele. Por quê? Porque o pastor é que conhece o membro da igreja. Então, para ser um gideão, é necessário que ele seja membro de uma igreja, né, evangélica, para poder, primeiro, ter um tempinho do seu dia a dia. É coisa tão pequena, irmãos, para fazer a obra do Senhor, né? Ou pode ser um profissional liberal, um autônomo, né? Um representante, um médico que nem existe, engenheiros, quer dizer, para ter um tempinho de fazer a obra do Senhor. Porque a seara está muito grande, irmãos. E eu vou dizer para vocês, os ceifeiros são poucos, muito poucos. Jesus já falava lá, né? Isto lá atrás. Então, os gideões internacionais, hoje, são, no mundo todo, em 194 países organizados. Estamos completando 114 anos distribuindo a palavra de Deus. Hoje, esse Novo Testamento é distribuído em 93 idiomas, para a glória do Senhor. Tudo gratuitamente, de graça, para que as pessoas leiam e tenham um encontro pessoal com Cristo. Em Bauru, no ano que a gente faz, que chama ano fiscal, que eles usam o termo, é de 1º de junho a 31 de maio do outro ano.
Normalmente, nós temos entregue, em média, 20 mil Novos Testamentos nas escolas. Não só Bauru, mas visitamos as regiões também, presídios, enquanto eles podem nos estar dando permissão, porque, infelizmente, os presídios também estão fechando as portas, por problemas de segurança e tudo, né? Hotéis, clínicas, consultórios, pronto-socorro, postos de saúde. Esse é o privilégio das nossas esposas, que elas entregam esse modelinho branquinho aqui, para as enfermeiras, médicos, todos. Só muda a cor da capa, que é bonitinho, né? Para chamar a atenção. Então, são entregues. Nos hotéis, nós deixamos este modelo aqui, nas cabeceiras de cama, e nos hospitais, ali nos criado-mudos, as irmãs deixam este modelo para a leitura. Irmãos, tudo isto nós fazemos para a glória de Deus. O nosso trabalho é tão quieto que a gente não, né? Nós saímos com os nossos carros, vamos para as escolas, a gente programa tudo nas escolas. Tivemos aqui em Pederneiras, visitamos escola por escola, estivemos ali nas escolas municipais. Olha para vocês verem como Deus é maravilhoso. Chegando na escola, a diretora falou: olha, senhor, não teria problema nenhum, mas é ano eleitoral. Depois que caiu a ficha, né? É ano eleitoral. Vai que alguém pense, alguns pais, que é algum vereador que está distribuindo esses Novos Testamentos. Eu falei: senhora, tem razão, mas vai lá até a supervisão da Prefeitura Municipal. Hélio, que estava comigo? É. Aí nós fomos até lá, fomos muito bem recebidos. No dia seguinte, a supervisora me liga e diz o seguinte: olha para vocês verem, a prefeita autorizou vocês a distribuírem a palavra de Deus. Então, olha que maravilhoso. Pudemos entregar ali na cidade de Lençóis em torno de 6 mil Novos Testamentos. Entrando na sala de aula, falando do amor de Deus naqueles 10 minutos, e entregando de mão em mão, não só para as crianças, que esse trabalho é realizado a partir do 5º ano em diante, mas entregando para os adultos à noite, e os jovens e adolescentes. Irmãos, por que nós fazemos tudo isso? Porque nós precisamos de salvação neste mundo. Os problemas nas escolas, não sei se tem algum professor aqui, os problemas na escola estão terríveis. Terríveis, irmãos. Às vezes a gente está tão gostoso dentro da igreja, tão acomodado, que é gostoso mesmo, né? E a gente não sabe o que está acontecendo aí fora. São coisas, vocês nem queiram saber. Nós tivemos uma faculdade em Bauru, encerrando. Eu gostaria que o irmão lá em cima já visse, e se fosse providenciando depois um pequeno vídeo. Um aluno, numa sala de aula, nós fomos, e o diretor nos autorizou. Numa sala de aula, mas estava repleto, tinha uns 40 alunos de marmanjo lá. E o diretor era evangélico, nós não sabíamos. Ele falou: não, vocês vão entrar de sala em sala, porque faculdade, né? Já falei com todos os professores. E ali naquela sala, eu falando, ao meu lado estava o irmão Jaime. De repente, aquele aluno levanta, um marmanjo desse tamanho. Vocês são muito cara de pau. O que vocês estão fazendo aqui na sala de aula? Atrapalhando nossos estudos. Mas, irmão, desceu a lenha. Deus foi tão bom que a gente ficou quieto, calei. E aí o Jaime: irmão, ele jogou o Novo Testamento lá no lixo. Eu falei: então, vai lá e pega. A sala de aula deu uma vaia tremenda em cima dele. Então, irmãos, vocês vejam o que está acontecendo. Mas nós temos que caminhar distribuindo a palavra de Deus. Ela é distribuída, como eu falei para você, em escola, presídios, todos esses lugares. Eu gostaria agora que o irmão passasse um pequeno vídeo, que é bem rápido. É um pequeno vídeo junto com um testemunho que vai ser passado. Amém? Leque Lopes. A minha história começa desde que eu nasci, né? Mas eu nasci, o parto foi dentro de um terreiro de feitiçaria. Eu cresci dentro de um terreiro, aprendi, fui ogã de atabaque dentro do terreiro. E aos 7 anos de idade, meu pai havia feito uma promessa ao diabo. Ele fez um pacto que eu seria sacrificado aos 7 anos de idade. A minha mãe me pegou, fugiu comigo
e não deu para ser sacrificado com a idade de 7 anos. Depois de algum tempo, meu pai foi atrás, trouxe a minha mãe de volta, eu também. E logo meu pai veio a falecer. Mas eu já estava um rapaz. E eu já me aprofundando na feitiçaria, eu comecei a ter depressões. Como eu já conhecia cigarro, bebida dentro do terreiro, eu então passei a conhecer as drogas. Eu fui usuário de drogas, e depois de ser usuário, eu passei a ser traficante de drogas. E uma certa vez eu estava baldeando drogas da Bolívia para Cuiabá, e eu passei na cidade de Cáceres, eu passava sempre ali. E nesses dias que eu parei em Cáceres, eu conheci uma moça. E eu comecei a namorar com essa moça escondida, e a mãe dela disse, ó, você não vai namorar com um traficante. E eu olhei para essa moça, eu perguntei para ela assim, ó, você tem coragem? Quer ir embora comigo? Ela disse, eu quero. Eu roubei a moça pela janela da casa. Levei embora. Fui para Cuiabá com a moça. Quando eu cheguei em Cuiabá, mais ou menos uns 2 meses depois, ela chegou e disse, eu estou grávida. Aí eu coloquei a mão na cabeça e falei, poxa vida, eu vou ser pai. Eu tenho que parar com essa vida, arrumar um trabalho e começar a ter uma vida normal. E depois, quando ela teve a nenê, mais ou menos 7 dias depois do parto, tivemos que voltar para o hospital. Aí começa a minha história com os Gideões. Meus queridos, eu amava a minha filha, como amo até hoje. Eu não queria perder a minha filha. E um certo dia lá no hospital, o médico chegou para mim e falou assim, olha, fizemos tudo o que podíamos. Os nossos recursos se esgotaram, não tem mais jeito. E eu comecei a chorar na frente do médico. E usava aquelas guias da feitiçaria, tudo no pescoço, um monte de colares. E eu segurei naqueles colares e comecei a pedir para aqueles guias, me ajuda. E eu então comecei a chorar em cima dela ali. E comecei a pedir, falei, alguém que puder me ajudar, me ajude. Se tem anjo, se tem Deus, se tem o diabo, me ajude. Quando eu estava fazendo esta oração, uma pessoa bateu na porta. E eu estava molhado em lágrimas, eu fui lá e abri a porta. Falei, entra. Ele olhou para mim e disse assim, eu posso falar com o senhor um minuto? Falei, pode sim. Ele falou, por favor, sente-se. E ele então veio e disse assim, eu posso lhe apresentar alguém que pode te ajudar? Eu falei, mas é isso que eu quero. Eu estou desesperado aqui. Ele disse, calma. E ele começou a falar de Jesus para mim. E ele então tirou de uma bolsa um Novo Testamento e me entregou na minha mão. E ele começou a abrir o Novo Testamento e começou a mostrar alguns versículos para mim. E aquilo começou a entrar no meu coração. E eu comecei a chorar. E depois que ele falou, ele levantou e disse assim, olha, eu estou indo embora, eu tenho que continuar meu trabalho. E a hora que ele foi saindo da porta, eu perguntei, moço, qual o seu nome, por favor? Ele só olhou para mim e disse assim, eu sou um Gideão. Só isso que ele falou. E saiu. Quando o médico passou novamente, o médico olhou para mim e disse, pai, não tem jeito. Aí eu peguei o Novo Testamento e falei, esse Deus que está aqui, ó, que aqui esse livro fala, Ele vai me ajudar. Em breve o senhor vai ver a minha filha. Eu vou trazê-la aqui para o senhor conhecê-la. E o senhor verá, ela não vai morrer. Tudo que me prova que ela vai morrer. Eu falei, não vai morrer. Ele disse, olha, me prova que não. Eu falei, ela não vai morrer. Aí eu disse para ele, eu quero ir embora daqui. Ele falou, então você assina um documento aqui que você vai levar a menina. E eu então fui lá, assinei o documento. E peguei a minha filha
e saí daquele hospital. E quando eu passei em frente a uma igreja grande, tinha um pastor pregando em cima do altar. Ele gritava veementemente: vai nessa tua força, Gideão! Eu estava lá do outro lado da rua, eu falei: o Gideão está lá dentro daquela igreja, eu vou lá. Quando um obreiro me viu chegando perto do altar, foi lá para me encontrar e disse: sim, senhor. Naquele momento, falei assim: eu quero que cure a minha filha, eu quero que ela saia. E aquele pastor falou: vem cá. E ele ungiu a minha filha com azeite, fez uma oração e disse para mim: senta ali. Quando foi mais ou menos 10 minutos depois, a minha filha começou a chorar. Começou a chorar. E chorava mais alto. A minha filha estava morta, reviveu. A minha filha está chorando, ela não chorava. E em seguida oraram por mim, oraram por ela novamente. Eu saí de dentro daquela igreja, eu disse: nunca mais eu saio de dentro de uma igreja, nunca mais. A minha vida desde então é pregar o evangelho de Cristo. Eu quero dizer essa palavra para você hoje: vai nessa tua força, Gideão, que Deus é contigo. Se não der, não tem problema, irmão. Não. São algumas distribuições em locais, presídios. É isso daí. Queridos irmãos, para que tudo isso daí aconteça, eu tenho 3 pedidos a fazer à igreja. Porque isso daqui, nada pode acontecer se não for através da igreja do Senhor. Primeiro pedido, a oração. Irmãos, todas as distribuições, todos os recursos, todos os locais visitados, esse testemunho maravilhoso desse irmão, o testemunho do pastor Daniel Elias, isso daí só pode acontecer através das orações. Então, igreja do Senhor, quando vocês estiverem orando, nem que for lembre-se, Pai amado, abençoe esses homens, dê saúde para esses homens, dê forças para esses homens e mulheres, para distribuir a tua santa palavra. Lembre-se de nós. Segundo, sozinhos não podemos fazer nada. Eu não posso, meus irmãos não podem. Nós precisamos de novos membros. Nós somos muito poucos. Irmãos, olha para dentro de você. Você está feliz? Amém. Você está alegre? Amém. Mas, querido, tem muita gente indo para o inferno. Muita gente. Lembre-se disso. Nós estamos vivendo numa acomodação. Ora, irmãos, enquanto pudermos e termos força, vamos distribuir a palavra de Deus. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Então, nós precisamos distribuir esta santa palavra. Ela é de graça, ela é gratuita. Terceiro, a igreja tem contribuído. Cada Novo Testamento desse, irmãos, custa R$ 2,50. É mais barato que uma Coca-Cola. Quanto vale uma alma para o Senhor Jesus? Então, para que tudo isso aconteça, irmãos, nós precisamos que vocês se lembrem desses 3 pedidos de oração. Oração, novos membros. E outra coisa, você pensa que você vai ficar o dia todo distribuindo a palavra de Deus? Não, às vezes é questão de meia hora. O trabalho mais árduo é das nossas esposas, que elas têm que andar nesse sol quente,
visitando clínica, consultório. Então, ore ao Espírito Santo de Deus para tocar no seu coração. Precisamos muito de gente. E aqui eu encerro lendo para vocês a palavra de Deus muito conhecida, Isaías 55:11. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. É esses milagres que acontecem. Milagres de cura, milagres de salvação. É isto que nós precisamos. Muito obrigado, pastor, mais uma vez. Obrigado, igreja, por ter nos ouvido e que Deus abençoe a vida de cada um. Amém? Eu gostaria Fica aqui, irmão, um pouquinho, por favor. Gostaria apenas de dizer aos irmãos que lá na porta da igreja nós temos esse envelopinho aqui que você pode ajudar. Você pode ajudar essa causa tão linda. E eu gostaria de pedir a todos os irmãos que fazem parte dos Gideões que venham aqui à frente. A igreja gostaria de orar pelos irmãos. Por favor, irmãos, eu sei que é uma movimentação fora do programa aí, mas gostaríamos que eles viessem aqui, por favor. A igreja ficasse de pé. Nós vamos orar por esses queridos, orar pela vida do nosso irmão Gilberto também. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, viu, irmãos? Isso, vamos orar. Curve aí sua cabeça em oração. Vamos agradecer a Deus. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te somos muito gratos pelo privilégio que temos de poder ajudar nesta causa, de estar pregando a Tua palavra. Ó Deus, toca nos corações do Teu povo, não somente dessa igreja, mas de todo o povo que professa o Teu nome, Senhor, para que eles possam estar ajudando e abençoando esta causa para que pessoas possam ser resgatadas das trevas. Abençoa esses irmãos, suas famílias, suas esposas. Ó Deus, esforça as mãos, dá, Senhor, paz a cada coração, que eles não desanimem. Ó Pai, sabemos que é um trabalho que às vezes tem oposição, tem dificuldade, mas com certeza na eternidade o Senhor mesmo mostrará os frutos que foram colhidos pelo trabalho de cada um deles. Por isso, nós pedimos que o Senhor os abençoe de modo especial. E, ó Deus, também queremos pedir pela vida do nosso irmão Gilberto. Ó Pai, sabemos, Senhor, que o Senhor está em todas as coisas, mas como igreja nós clamamos pela vida dele, pela saúde. Ó Pai, a gente quer, Senhor, se submeter à Tua vontade, mas, ao mesmo tempo, Senhor, clamamos pela Tua misericórdia. Fica com ele, Senhor, fica com a sua família. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Muito obrigado, viu, irmão? Obrigado, Deus abençoe. Muito obrigado, irmão Soares. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado, irmão. Obrigado, viu? Obrigado. Muito bem. Nós vamos, nesse momento, abrir nossas Bíblias em Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Eu vou pedir que você veja na sua Bíblia esse importante texto da palavra de Deus que trata de sabedoria. E eu gostaria de ler. Provérbios 3, 9 e 10 diz assim: Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém. Irmãos, vamos nesse momento ouvir uma música instrumental e aqueles irmãos que vieram preparados para fazer a entrega dos seus dízimos, suas ofertas, o farão nesse momento. Vamos ouvir a música.
Nós, nesse momento, queremos agradecer a Deus pela vida dos irmãos que, através das suas ofertas, seus dízimos, têm mantido essa agência do Senhor nesse lugar. E eu gostaria também de pedir a você que tenha um pedido especial. Hoje nós vamos pregar sobre a fé. E eu gostaria que você já estivesse praticando o que você ainda não ouviu. Que através da fé você venha aqui à frente. Se você tem um pedido que só Deus pode resolver, só Deus pode trabalhar nisso, uma coisa que é impossível aos homens, eu convido você a vir aqui à frente, para entregar isso nas mãos do Senhor. Quer dizer que eu não tenho nenhum poder especial, não posso fazer nada, não posso respirar sem Deus, mas Deus pode. E eu vou pedir que você venha aqui à frente, como um ato de fé, dizendo: Senhor, eu confio em Ti. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Ó Pai, diante de Ti estão esses irmãos que saíram dos seus lugares dizendo: eu reconheço que preciso das Tuas mãos poderosas na minha vida. Ó Pai, nós temos tantas atividades na nossa vida, tantas coisas, e dentro do momento de culto também, tantas coisas, mas Pai, nós nos rendemos aos Teus pés. Nós entregamos o nosso ser, nossa vida, nossa existência diante de Ti. Nós declaramos, Senhor, que só o Senhor é Deus, só o Senhor é poderoso para fazer aquilo que ultrapassa a nossa compreensão. Ó Deus, nós apresentamos a Ti esses irmãos, as suas necessidades, as suas angústias, as suas dificuldades, e pedimos, Pai, que pelo poder da Tua palavra, o Senhor possa tomar as providências necessárias. Ó Pai, nós acreditamos, nós temos fé em Ti, nós colocamos, Senhor, todos os pedidos diante das Tuas mãos poderosas, para que o Senhor mesmo tome as providências. Ó Pai, mostra-nos o caminho a seguir, mostra a Tua direção, a direção sábia em nossas vidas. Fica, Senhor, com esses pedidos, Pai, e traz, Senhor, paz a cada coração, traz amparo a cada dificuldade. E nós Te agradecemos por esses irmãos também que contribuíram com a Tua causa nesse lugar. Abençoa cada um. E tudo isso nós Te pedimos, confiados em Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Amém. Muito bem. Nós já tivemos a apresentação dos irmãos que estão nos honrando com suas presenças aqui. Mas eu gostaria de saber se nessa noite, além desses irmãos que fazem parte dos Gideões, suas esposas, temos mais alguém que nos visita pela primeira vez. Eu gostaria que você ficasse de pé para que nós possamos cumprimentá-lo. Existe algum visitante pela primeira vez em nosso meio? Muito bem, não temos. Então vamos ficar de pé para louvarmos a Deus mais uma vez. Amém. Vamos continuar nesse mesmo espírito. Como o pastor acabou de dizer, a pregação hoje vai ser sobre fé. Aquela coisa que muitas vezes nós dizemos que temos uma grande fé, mas na verdade, como o Senhor Jesus falou, se fosse do tamanho de um grãozinho de mostarda, olha, nós conseguiríamos no poder do Espírito Santo fazer muitas coisas. Mas é pela fé no Filho de Deus, Jesus Cristo, que nós estamos aqui essa noite, amém? Vamos cantar essa música com bastante alegria, com bastante entusiasmo, porque isso agrada a Deus. No Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, diz o Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é
de receber todo louvor. Tudo posso. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Só Ele é digno. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso. Em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Louve o Senhor, porque só Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Por isso estamos aqui essa noite. Amém? Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Todo louvor. Todo louvor. Todo louvor ao nosso Rei Jesus. Amém? Amém. A palavra de Deus nos diz que Ele não deixa que nós passemos por nenhuma prova que a gente não possa suportar. E toda prova que nós passamos guiados por Deus, cuidados por Ele. A gente está estudando o livro de Jó. E a gente vê que em todo o tempo, com todo aquele sofrimento, toda aquela provação, serviu para o crescimento dele, serviu para ser revertido em bênçãos depois. E nós vimos isso na palavra de Deus. Então, rompendo em fé, essa música fala que rompendo em fé, né, a nossa vida se revestirá do poder de Deus. Nós sabemos que não é fácil. Como eu falei no início, as pessoas costumam dizer, a minha fé é muito grande. Mas não é não, meu irmão. Peça a Deus, como aquele homem na Bíblia pediu, Senhor, ajuda-me na minha fé. Pede a Deus para te ajudar na sua fé. Amém? Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do Teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sol.
Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. Elas não são. E não vão me impedir de caminhar. Se diante de ti não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Eu quero ver igreja. Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém. Amém, que Deus te abençoe, você pode assentar-se. Nesse momento nós vamos convidar todas as crianças com as professoras que venham aqui à frente. Vou pedir também que você que é papai e mamãe, deixe seu filho vir aqui à frente para nós orarmos juntos. Tudo bem? Nós temos orado todos os domingos aqui. Mais uma vez, vamos orar. Tudo bem? Tudo bem, eu vou pedir para a nossa irmã Alessandra, que é professora também, possa estar orando pelos pequeninos. Vamos orar com ela. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos ama tanto, Pai, e o Senhor cuida de nós a cada dia. Obrigada, Senhor, por essas crianças que aqui estão, Senhor. E quão precioso é aceitar Jesus desde a infância, Pai. Eu te agradeço por isso, porque isso aconteceu na minha vida, Senhor. E na vida de muitos irmãos que aqui estão, que desde criança cresceram nos teus santos caminhos, Pai. Que cada vida aqui, Senhor, possa se dedicar a Ti, Senhor, e que o Senhor possa abençoar essas crianças e que elas venham te conhecer e aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, Pai. Muito obrigada, Senhor, por cada criança e por cada família. Abençoe a todos nós, Senhor, e que nós possamos sempre fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Eu gostaria de dizer que esse momento do culto me emociona um pouco, porque como é bom ver as crianças tendo a oportunidade de ouvir falar de Jesus. Quantas coisas nós evitamos na vida de uma pessoa quando ela tem encontro já desde cedo com a palavra de Deus, com a pessoa maravilhosa de Jesus. Eu gostaria que você estivesse abrindo sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 31. Eu vou ler esse texto, você pode ficar assentado mesmo. Mateus 14, 31.
está escrito assim: imediatamente, Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Vamos orar. Senhor, fala conosco, Pai. Mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença, pedimos que Teu Espírito Santo nos use da maneira que o Senhor quiser. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu vou procurar hoje ficar no Evangelho de Mateus, fazendo uma força grande aqui, para não falar sobre Abraão, sobre Jacó, sobre os heróis da fé. Vou me esforçar o máximo para ficar aqui dentro do Evangelho de Mateus. Então você fique com a sua Bíblia aberta, porque se você achou Mateus aí, fique aí, não se perca, porque nós vamos ficar por aí hoje, em Mateus. Eu sempre fiquei pensando, e eu acho que você também já deve ter tido essa impressão, de que quando Jesus chamou os discípulos, ele cometeu um erro. Se nós olharmos do tempo em que Jesus chama aqueles discípulos e a condição que eles tinham, tanto social como intelectual, como condição, vamos dizer assim, não tinham preparo, não tinham capacitação, não tinham nada. Não eram doutores, não eram pessoas letradas que compreendessem alguma coisa. Eles eram aqueles que provavelmente nem foram à escola, ou abandonaram o primário do tempo deles lá. Eles simplesmente não estavam preparados para essa missão que Jesus estava chamando como discípulos. E eu fico pensando no coração daqueles homens, sem compreenderem muito bem o que estava acontecendo. E eu gostaria de trazer aqui uma ideia que, se você me permite, me parece um tanto quanto consistente, mas todas as pessoas, elas querem ser importantes. Nós queremos, se nós não temos importância em nós mesmos, nós gostamos de estar perto de alguém que seja importante. Ou nós queremos estar em evidência. Aqueles discípulos, quando foram chamados, eles perceberam uma grande oportunidade, porque Jesus, ele envolvia multidões. Jesus estava cercado de pessoas, e quando ele os chama, existe uma quase que ascensão social nisso, porque todo menino judeu gostaria de ser ou de ter importância dentro da sociedade religiosa. Porque o núcleo social vamos dizer assim, dos judeus naquela época era religioso. Para você ser importante, você entrando por esse caminho da religião, você estaria em evidência. Tanto que existia um respeito, existia uma preocupação com essas pessoas. Mas os discípulos não tiveram esse acesso. E quando Jesus os chama, eles devem ter pensado: agora eu sou um discípulo de um rabi, eu agora vou poder seguir alguém. E todo menino jovenzinho daquela época, ele era chamado na escola, nas sinagogas, porque as sinagogas eram lugar, alguém pensa que era lugar de culto. A sinagoga era uma escola. A sinagoga era uma escola que ensinava as pessoas, os meninos, a se tornarem cidadãos judeus. E ela usava para esse processo a palavra de Deus, o Velho Testamento. E existia uma qualidade imprescindível para que um aluno fosse bem. Ele tinha que ter boa memória. Por quê? Porque todos os processos de ensino passavam por decorar textos da palavra de Deus. E um jovenzinho, até os 6 anos, ele era ensinado a decorar o Pentateuco. Se você pegar sua Bíblia, os 5 primeiros livros da sua Bíblia são o Pentateuco. Um jovenzinho com 6 anos, ele sabia de cor o Pentateuco. E quando aquele mestre percebia naquele menino uma capacidade extraordinária de decorar a palavra de Deus,
ele pegava esse menino para ser o seu discípulo. E aí então existiam outras coisas a serem decoradas. E provavelmente até os 16, 17 anos, aquele jovenzinho que conseguiu decorar o Pentateuco até os 6, ele agora era apresentado para todo o seu Velho Testamento, que você tem aí na sua Bíblia. E esse jovem de 16, 17 anos sabia de cor, todo o Velho Testamento. Mas não eram todos que tinham essa habilidade. Alguns, eles se desviavam, outros não tinham essa habilidade natural para uma boa memória, e eles então eram tirados. E quando o rabino ou o mestre percebia que aquele jovenzinho tinha essa capacidade extraordinária, ele dizia: você pode ser o meu discípulo. Porque aquele rabino só o era porque tinha aprendido de cor toda a Bíblia da época, do Velho Testamento, que você tem aí. Você sabe que o Novo Testamento foi escrito posterior a Jesus. Muito bem. Acontece que nessa caminhada de estar indo à sinagoga, estar acompanhando um mestre, estar aprendendo da palavra de Deus, isso era um caminho de muita dedicação, de muito envolvimento. E alguns se desviavam. E eu posso garantir a você que a maioria dos discípulos de Jesus deve ter sido apresentado a palavra de Deus desde cedo. E com eles deve ter se tentado ensinar a decorar a palavra de Deus. Mas provavelmente eles falham. Como eu sei isso? Porque eles estavam com outra profissão. Porque qualquer outra profissão era a profissão de descarte desses jovens que não conseguiram decorar todo o Velho Testamento. E lá estavam esses pescadores, esses publicanos, essas pessoas envolvidas com a vida secular, que tinham abandonado as Escrituras. Mas quando Jesus ora e chama aqueles homens, eles dizem: deve ter alguma coisa errada. Porque eu não tenho dignidade, eu não tenho capacidade intelectual, memória, eu não sou digno de ser discípulo de um rabino. Mas Jesus chama aqueles homens do povo, e você não vai encontrar naqueles homens nenhum menino que estava no templo. Você não vê que Jesus foi ao templo chamar os meninos que sabiam a Bíblia de cor. Agora, o que é que Jesus ia ensinar para esses moços, esses homens jovens e de mais idade? Qual era o ensino que ele ia trazer? O que é que ele estava querendo ensinar que eles não soubessem ou que eles não conseguiam aprender? Porque eles haviam falhado no processo educacional. Eles eram pessoas, entre aspas, de segunda classe, ou terceira, ou quarta. Eram pessoas que não tinham aproveitado a oportunidade que a instituição tinha lhes dado, ou não tinham possibilidade. Mas agora, nós temos esse evangelho de Mateus. E esse homem chamado Mateus, ele era um publicano, um funcionário público. E ele também foi chamado. E ele sabia provavelmente fazer contas, porque ele trabalhava com a área de tributos. E eu já preguei sobre Mateus aqui, mas não é sobre Mateus que eu quero falar. Eu quero falar sobre o que é que Jesus queria ensinar aos discípulos, afinal de contas. O que é que será que Jesus queria ensinar a eles e que Mateus aprendeu e quis passar para nós? Com o que ele escreveu? Qual será a resposta a essa pergunta? E eu gostaria que você retornasse, por favor, para o capítulo 6 de Mateus. Eu não vou dar a dica, mas